Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o conteúdo do 6º ano. A gente vai estudar hoje sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar a nossa aula. Então a gente vai resolver exercícios que envolvem paralelismo e perpendicularidade de retas, certinho? Então vamos aqui para o exercício 1. Bom, sobre a definição de perpendicularidade e paralelismo entre retas, marque V para verdadeiro e F para falso. Antes de a gente ler as alternativas, só queria lembrar para você que retas paralelas e retas perpendiculares são retas coplanares, ou seja, retas de um mesmo plano, certo? Que a gente vai classificar como ou perpendicular ou paralela. Paralelas são retas que não se tocam, certinho? Paralelas distintas. As paralelas coincidentes são retas que, na verdade, é a mesma reta, tá? Uma em cima da outra. E as retas perpendiculares são retas que se cruzam em um único ponto e formam um ângulo, né? No caso, formam 4 ângulos 90 graus. Formam uma cruzinha, né? Para você visualizar. Então, vamos lá. Opção A fala o seguinte: duas retas que possuem um único ponto em comum são perpendiculares entre si. Eu quero julgar se isso é verdade ou se isso está incorreto. Bom, gente, aqui, essa opção está incorreta. Por quê? Porque para que duas retas sejam perpendiculares, não é suficiente que elas se toquem em um único ponto. É preciso que elas se cruzem em um único ponto, sim, mas nesse cruzamento eu formo 4 ângulos retos, certinho? Ou seja, elas têm que se cruzar formando uma cruz, para você visualizar melhor. Se elas se formam se elas se cruzam formando um ângulo de frente 90 graus, elas não são perpendiculares. Então a letra A está errada. A letra B fala o seguinte: duas retas de um mesmo plano que não possuem nenhum ponto em comum são chamadas de paralelas. Está correto, gente. É a definição de retas paralelas, ou seja, são retas de um mesmo plano, certinho, que não possuem pontos em comum. Lembrando que para duas retas serem classificadas como paralelas, elas precisam primeiro estar no mesmo plano, certinho? Letra C. Duas retas que são perpendiculares entre si estão necessariamente contidas no mesmo plano. Correto, eu falei para vocês. Quando nós falamos em retas perpendiculares e retas paralelas, nós estamos trabalhando no contexto de um mesmo plano. Então a letra C seria verdadeira. A letra D fala o seguinte: duas retas paralelas podem ter infinitos pontos em comum. Essa opção ela parece que é errada, mas na verdade a palavra podem deixa ela correta. Por quê? Eu falei no início da aula que quando nós trabalhamos com retas paralelas, nós temos duas classificações. As retas paralelas distintas, que são retas paralelas que não se tocam, e as retas paralelas coincidentes, que são aquelas retas que na verdade é uma só, uma está em cima da outra. Elas também são classificadas como paralelas, mas paralelas coincidentes, ou seja, elas possuem infinitos pontos em comum. Então, de fato, duas retas paralelas podem ter infinitos pontos em comum. Então, a letra A seria falso e as 3 outras seriam verdadeiras, certinho? Exercício 2. Com base no mapa da figura ao lado, é correto afirmarmos que... Então, aqui nós temos um mapa de algumas ruas, né, de um trecho, de um bairro, certinho? E eu quero perguntar para você qual é a opção correta. Letra A. As ruas Salgada e das Oliveiras são perpendiculares entre si? Letra B. As ruas Doce e da Magia são paralelas entre si? Letra C. As ruas das Oliveiras, Salgada e Doce são paralelas entre si? Ou letra D. As ruas Tomate e da Magia são perpendiculares entre si, no caso? Então vamos lá, gente. Letra A. As ruas Salgada e das Oliveiras são perpendiculares entre si. Então, olha lá para o nosso mapa. A rua Salgada e a rua das Oliveiras, elas não possuem ponto em comum. E elas estão no mesmo plano da rua, né, do mapa. Então, no caso aí, nós temos retas paralelas e não retas perpendiculares. Então, a letra A está errada. A letra B fala o seguinte:
as ruas Doce e da Magia são paralelas entre si? Claro que não, elas se cruzam, certo? Então elas possuem pontos em comum e além disso elas se cruzam perpendicularmente, certinho? Então são retas perpendiculares e não paralelas. A letra C, as ruas das Oliveiras, Salgada e Doce são paralelas entre si. Corretíssimo. Repare que essas retas, essas ruas estão no mesmo plano do mapa e elas não possuem ponto em comum. Você pode visualizar retas paralelas ali. Então, no caso, nós temos aí que a letra C seria a opção correta, né? E a letra D está errada, porque fala que as ruas Tomate e da Magia são perpendiculares. Não, as ruas Tomate e da Magia, elas são paralelas, porque elas não possuem pontos em comum, certinho? Então, a nossa opção correta seria a letra C. Então, agora vamos resolver o exercício 3. Olha o que ele fala aí. Na imagem da cadeira ao lado, trace um par de retas paralelas e um par de retas que sejam perpendiculares entre si. Gente, não se esqueça, retas perpendiculares são retas que se cruzam em ângulos de 90 graus, ou seja, elas formam uma cruzinha, né? E retas paralelas são retas que não se tocam, certinho? Elas estão no mesmo plano e não possuem pontos em comum, certinho? Então aqui nós temos nossa cadeira, certinho? E eu quero encontrar aquele par de retas que sejam paralelas e aquele par de retas que sejam perpendiculares. Bom, em relação às retas paralelas, eu poderia pegar as pernas da cadeira, né? Elas são paralelas entre si. Então, mas eu posso também pegar essa partezinha aqui, ó. Essa retinha azul, que representa um pedaço de madeira da nossa cadeira. Qual seria uma outra reta que é paralela a essa, né? A parte de baixo. Então, aí no caso, nós temos um par de retas paralelas. Repare que nós estamos, entre aspas, em cima de uma face, né, da cadeira, certinho? E eu tenho duas retas que não possuem pontos em comum. Qual é o nome dessa classificação? Retas paralelas. Agora, um par de retas perpendiculares poderia ser formado por esta reta, certo? Que é uma, entre aspas, né, a reta suporte desse pedaço de madeira da cadeira, e aí nós temos que achar uma outra reta que tem um ponto em comum com essa reta vermelha, certo? E forme um ângulo 90 graus com ela, uma cruz. Então, reparei que nós temos, então, essa reta suporte aí desse outro pedaço de uma das pernas da cadeira, no caso, né? Então, nesse caso, nós temos um par de retas paralelas, que são as retas azuis, certo? E um par de retas perpendiculares. Reforçando, as retas azuis não possuem ponto em comum, certinho? E as retas perpendiculares possuem um ponto em comum e elas formam uma cruz, elas formam ali um ângulo de 90 graus, certinho? Então, sempre tenha em mente que duas retas paralelas e distintas sempre estão contidas no mesmo plano, só para reforçar para você. E o mesmo vale para as retas que são perpendiculares entre si. Aqui eu estou reforçando para vocês que retas perpendiculares e paralelas são sempre coplanares, ou seja, sempre estão no mesmo plano. Exercício 4. Na prática de esportes e exercícios é fundamental para a nossa saúde. Na imagem ao lado, a garota executa um exercício que parece desafiador. No exato momento da imagem, qual o menor ângulo formado entre as pernas da garota? Gente, vamos analisar a imagem. Vamos traçar aqui as retas que representam, né, as pernas dela. Então aqui nós temos a reta azul e aqui nós temos a reta vermelha. E aí, esse cruzamento aí aconteceu como? Bom, claramente, intuitivamente, nós temos aí que as retas azul e vermelha formam um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque elas são retas perpendiculares entre si. Então, nesse caso aí, gente, as pernas da garota formam entre si um ângulo de 90 graus, porque as retas, né, são perpendiculares entre si. Então, nesse caso, o menor ângulo formado entre as pernas dela vai ser 90 graus, certinho? Vamos para o exercício 5. No espaço sideral próximo à Terra, diversos satélites artificiais ficam a rodear o planeta, executando movimentos circulares com velocidades constantes.
pode-se dizer que a força que os mantém presos nessa trajetória é justamente a força gravitacional imposta pelo planeta Terra, fazendo o papel da chamada força centrípeta, responsável pela variação de direção do satélite. As retas com setinhas, indicadas na imagem, são chamadas de vetores. Observando os vetores velocidade e força centrípeta, é correto afirmar que são perpendiculares ou paralelos. Gente, por mais que esse enunciado seja complicado, né, esses conceitos você nunca viu, eu só quero que você olhe para a imagem, né, esse círculozinho aí, e me diga, as retinhas que você está visualizando, elas são perpendiculares ou elas são paralelas? Bom, primeiro, elas possuem um ponto em comum, então já não podem ser paralelas. E além disso, elas formam um ângulo de 90 graus. Se você pegasse um transferidor e medisse o ângulo formado entre a setinha vermelha e a setinha azul, você ia obter 90 graus. Então, nesse caso, nós temos aí, né, retas perpendiculares e não paralelas. Então, nesse caso aí, esses vetores, que são chamados esses segmentozinhos orientados, nós temos aí, no caso, que eles são perpendiculares entre si. Certinho? Então aqui, para você visualizar, a reta verde, né, seria a reta suporte do vetor força centrípeta, né? E a reta vermelha seria a reta suporte do vetor velocidade. E elas se cruzam formando uma cruz, portanto, são perpendiculares entre si. Então, finalizando, hoje em nossa aula retomamos os conceitos de retas paralelas e perpendiculares através da resolução de exercícios. Não se esqueça, retas paralelas distintas são retas de um mesmo plano que não se tocam. Já as retas perpendiculares, também de um mesmo plano, possuem um ponto em comum e determinam, ao se cruzarem, 4 ângulos retos. É a chamada cruz mesmo, tá, gente? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha assimilado bem os conceitos que aqui foram trabalhados. Depois vai lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para você fixar bem os conteúdos. Até a próxima, fiquem com Deus.